A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para aí mais uma sequência do estudo das revelações aí do nome do Criador, das verdades bíblicas, né? Das distorções, né? Como surgiu o cristianismo, já expliquei que foi Inácio de Antioquia, depois entrou com o paganismo de Constantino, né? Mas agora nós estamos na fase do nome do Criador. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? O cristianismo falsificado, né? Vamos lá. Tá. Vamos dar sequência aqui. Sempre que vem aqui no nosso bate-papo, ele vem com novidades. Você está trazendo muitas escrituras? Veja bem, isso aqui é só um lembrete para quem tem as escrituras. Quem tem as escrituras vai ler na sua escritura e já bota. Estica aí a antena que você vai... Isso, aqui, ó. Por exemplo, toda adulteração começou na própria escritura mostra onde foi a adulteração de não chegar aos nomes. Já porque a linhagem judaica não queria que o nome do Eterno fosse manifestado aos povos, principalmente aos estrangeiros. Tá? Aqui tem o quê? Aqui está dizendo aqui, o relato, Yarmialro, que é 8:8, diz aqui, ó, como pois dizeis somos sábios, e a lei de Algo, eterno, está conosco, pois por efeito a falsa pena dos escribas converteu em mentira. Ponto, isso é um ponto básico. Ele o quê? Eles fizeram, a falsa pena dele traduziu as escrituras, não revelando os nomes próprios. Então isso já começou pelos escribas, que foram os primeiros tradutores escriturais, né? E depois veio a linha europeia, através de Martim Lutero, Calvino, João Ferreira de Almeida, Eusébio Ariônimo, o popular Jerônimo, né? Toda a Bíblia ela foi escrita em... Esse vídeo é longo e tudo que eles falaram até agora aqui eu concordei com tudo. Não teve uma coisa que eu não concordei. Que às vezes quando eu embaso o vídeo com outros, tem alguma discordância que eu tenho do que o cara tá falando no vídeo lá, né? Mas aqui, até por enquanto, até agora, excelente tudo. Não discordei de nada aqui. Tudo que eu já aprendi, que eu já estudei, tá tudo de acordo aqui com o que ele tá falando. Hebraico e aramaico, sendo que as cópias originais do Novo Testamento, em grego, foram queimadas. E essas cópias que são aí foram cópias de cópias já havendo interpolações e os nomes totalmente apagados, chegando nomes inventados para as nossas línguas. E eu não aceito que o meu nome, de maneira onde eu chegar, possa ser adaptado ou inventado. Vou lhe dar um exemplo. Se é Luiz Cláudio. Exato, é Luiz Cláudio todo mundo. Luiz Cláudio todo eu vou dar um exemplo. Talvez só muda o sotaque, né? Um pouquinho. Luiz Cláudio, mas ele diz. Ele diz Brasil. O nome é mesmo. Não é traduzido. Um exemplo muito forte disso é o nome do Papa João Paulo II. Nunca existiu João Paulo II. Ele é polonês e o nome dele é Karol Wojtyła. Exatamente. Então eu não vejo por que as pessoas fazerem essa paganização de um nome de uma personalidade, tá entendendo? E ainda mais de uma personalidade santa, que é o escritor, o autor das escrituras sagradas, que é o Eterno, tá certo? Então, adaptaram o nome deles. Então, quer dizer, o povo, veja bem que é muito sério isso, porque a escritura não se deve mexer. Ela mesmo fala no livro de Revelação, em Apocalipse, que se conhece o Apocalipse no grego, o livro é Canon de Galut, no hebraico. Apocalipse significa revelação, revelation em inglês. É outro livro. Então ele diz o quê? Que não pode acrescentar nem retirar uma vírgula ou um tio. Quem faz isso é maldito. A própria escritura diz isso, não sou eu que estou dizendo. É verdade. Os mentirosos não é da... Mas a culpa é da igreja nesse caso? A culpa são dos tradutores. Mas tradutores da igreja. Exatamente. Os escribas e fariseus, que eram irmãos do Messias de sangue, por não revelar a verdade, foram os primeiros tradutores, e os europeus. Onde é que diz aqui que o mundo vai se acabar? Existe isso ou não? No livro de Apocalipse existe, haverá novos céus, nova terra, isso aí, para quem crê, estuda as escrituras e crê naquele que morreu no madeiro, tem que ler as escrituras. Mas o hebraico, que foi toda escrita a Bíblia, não pode ter havido distorção quando foi traduzida, não? Não, os acontecimentos, eles estão corretos. O que está mudando mas da forma que distorceram os nomes, não pode distorcer também. Não, algumas palavras pode haver em algum acontecimento, algo que não venha atingir a fé. Quando o cara diz na Bíblia que vai aparecer a besta fera com 7 chifres, não é isso, né? Esse daí é quando vai se levantar do mar, veja bem, a Escritura fala, e para quem crê, do arrebatamento. Que arrebatamento é esse? O arrebatamento que o Messias falou que iria preparar lugar, né? Tá certo? E voltaria um dia, um momento, para buscar os escolhidos. Quem são os escolhidos?
Se você for analisar para mim, quem é escolhido? A Assembleia diz que os escolhidos são eles. A Batista diz, cada religião diz que é o escolhido. E nenhum desses são escolhidos. Não, são os remanescentes. Se você assistir aquele que busca pela verdade. Tá certo? Tanto de judeus como de gentios que viraram igreja. Esses são os predestinados, os escolhidos por o Criador. Entendeu? Aquele que crê na verdade, que não adultera, que não distorce a palavra, que prega a palavra como ela é, pode falhar aqui e ali porque somos humanos, mas que não distorce malandramente, que profere a palavra da verdade, o remanescente que tem sede da verdade, tem fome da verdade e crê na originalidade das coisas. Entendeu? Esses são os escolhidos. Seja de qualquer nação, inclusive judeu também. Tem os judeus que negam o Messias, lógico. Mas eu estou falando dos messiânicos, dos outros, né? E alguns que vão se converter na grande tribulação também, né? A gente sabe disso. Vamos lá. Mas um lenço com aquele outro é o que uma das religiões está fazendo, que é universal. Estão maquinando a palavra, ainda mais falando de um nome mentiroso. Pessoas que estão lá na cúpula, que as pessoas olham para aqueles homens como se fosse E aquele negócio que vende o óleo do sangue de Jesus. Aquele óleo ali é um óleo bagaço. O óleo é o Espírito. É o Espírito da verdade. É lógico, é a palavra. Esse é o óleo verdadeiro. Tem mais alguma detalhe? Tem. Vamos passar em detalhes. Onde é que está o nome do Pai? Que a gente diz que o nome é o que eu falo, que ele disse aqui agora, ó. Que ele explicou. Na Bíblia toda não foi distorcida como muitos falam. Não, foi algumas palavras. O que foi tirado foi os nomes, alguns livros que tiraram que era para estar e os nomes que mudaram. Todos os nomes dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, do próprio Salvador, do Criador, foram totalmente mudados, né? E alguma palavra ali, aqui, que foram distorcidas na tradução, mas não foi a Bíblia como um todo. Como eu disse na outra parte do vídeo, eu acho que de 25% a 30% que foi na tradução teve erro ali, mas não na Bíblia como um todo, tá? O que mudaram mais foi os nomes mesmo. Teve alguns erros na tradução, sim, de algumas passagens, teve, por isso que a gente precisa buscar no original, mas não a Bíblia como toda, tá? O nome bíblico também é errado, porque seria Sagradas Escrituras, mas é um nome gregorizado, né, que colocaram, mas, enfim, a gente pode ler as Escrituras na nossa tradução à vontade, só sabendo que teve alguns erros aqui e ali, e que trocaram os nomes. Você vai ler as Escrituras com outros olhos. Eu, quando leio as Escrituras agora, eu substituo o nome Jesus Cristo que está que eles colocaram aqui, por Messias, ou por Yahushua, ou Yahu, é o nome do Criador, ou por Criador, ou por Eterno, ou, né? Nunca por... Eu tirei o Senhor, tirei Jesus Cristo, tirei tudo da minha mentalidade. Às vezes, de vez em quando, a minha mente me prega uma peça, mas eu tô aprendendo, né? E acho que se eu posso fazer, qualquer outro que se dedicar, que tiver amor pelas Escrituras, que for verdadeiro, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, os que não se importam, aí cada um, né? O nome do Pai está no nome do povo, tá certo? Tá aqui, ó, eu botei aqui, o nome do povo, ó, em Bemidbar, e números. Peraí, deixa ele focar aqui, ó. Bemidbar, que significa números, que veio do grego, né, números, mas a palavra é Bemidbar, o nome do livro. Certo. Capítulo 6, versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Al-Shoru, que é Israel. O nome verdadeiro é Al-Shoru. Israel é um nome pagão e político, porque tem o nome do Pai, tá? E eu os abençoarei. O povo que se chama pelo seu nome, Yal-Hudim. Não é Yehudim e nem judeu no português. Yal-Hudim porque Yal é o nome do pai e Din significa povo. Então, povo de algo. Por exemplo, Salomão é Shlomo. Exatamente. É o nome verdadeiro de Salomão. A maioria... Jeru é o nome completo. Jeru é Jerusalém, uma abreviação que eu botei aí. Yal-Hu-Shalaim. Yal-Hu-Shalaim. Exato. Que significa leite, Yal-Hu-Shalaim. Significa casa, e a Pai é Jerusalém. É Jerusalém, exatamente. Transformar Jerusalém. Esse Jerusalém. Em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J maldita aí. Tá? Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Eriônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kive, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. Aquilo que está na cruz,
E Yahushua, Morriu e Alrudim. Peraí, tem lá com calma. É I, A-O. não, mas não está escrito. Não, aí é I é uma interpolação da igreja romana. Ok, mas o que é que está escrito Tem aí? escrito ali, eu vou dizer no hebraico e traduzir para você. Certo. Tá? Yahushua, Morriu e Alrudim. Significa Yahushua, rei dos Yahudim, do povo de Al. Jesus, que botaram para Jesus, rei dos judeus. que não tem nada. Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é uma invenção e uma interpolação que está sendo cada vez mais levada ao conhecimento do povo numa grande mentira. Porque se você estudar, você parar, olha, com uma semana, se uma pessoa tiver um contato com a palavra, com a origem, com uma semana ele vai ver e vai testificar e vai dizer Então, o nome o que dizem aqui? Jesus Cristo, rei dos judeus, é balela. Não, é balela. Conversa para boi dormir. Não, é porque a palavra judeu não tem o nome do pai, que é o pentagrama. E não tem o significado de povo. Certo. Deus não é nome próprio, é um título. Isso. Como Senhor também não é nome próprio, é um título. Isso. Aonde está na Escritura a palavra Senhor com maiúsculo, ali é o nome do Eterno que está oculto para os povos. Sempre foi. Está entendendo? Quando eu digo no nome de Aldo Vilela, eu estou dizendo o nome da personalidade. Quando eu digo no nome do Senhor, eu não estou dizendo o nome de ninguém. Manda mais, Senhor. Me abençoa, Senhor. Que Senhor é Baal. Senhor é Baal. Isso aqui, ó. Agora, esses caras seguem o nome do Senhor. Aí não, começa... tá fora, tá morto. Lembrando que qual que é? Janes e Jambres imitaram os milagres de Moisés lá e de Arão quando o Criador usou o Moisés e o Arão, viu? Aí Janes e Jambres só não deu vida aos piolhos. Lembrando que lá em 2 Tessalonicenses o Criador fala que o antimessias e o falso profeta vai vir com sinais e maravilhas para os que perecem, entendeu? Que eles fazem milagre, entendeu? Então toma cuidado, achar que todo milagre vem do Criador, viu? Aí fica pedindo milagre aí pro nome pagão aí, pode ser que esteja te dando mesmo, porque o próprio Satanás, quando tentou Yahushua, o nosso Messias, o que ele prometeu? Falou, ó, se prostrado me adorar, darei o reino dessa terra toda, desse mundo todo, porque a mim foi dado o que eu quero. Aí o Criador, vai-te Satanás aqui, reta-te, porque eu adorarei só o Criador, o Pai que está no céu. Entendeu? Não prestarei culto a nenhum outro a não ser o Criador do universo, o Pai que está no céu. Arreta daqui. Entendeu? Então, quer dizer, se ele ofereceu e ele dá a coisa. Não tem aí os pactos que os artistas fazem aí, os internacionais aí, para ter fama e eles não têm? Então, irmãos, abra dos olhos. Abra dos olhos. Eu botei aí para mostrar, bem claro aqui, ó. No hebraico, a palavra título Senhor refere-se à tradução do nome Baal. O ídolo adorado pelos cananeus lá em Canaã era o filho de El. E também o ídolo Bel, adorado pelos babilônicos. E o ídolo Adonis, da fertilidade masculina, também babilônico, onde originou a palavra hebraica do aramaico Adonai, que significa meu Senhor. Então é uma blasfêmia muito grande. No grego, ó, a palavra Senhor significa Kyrios, tá? Que quer dizer Senhor. E era adorado Quírios de Roma, o imperador Nero, e era adorado Hélio, o ídolo Sol. Era o Quírios de Roma, né, da Grécia, né, de Roma. E no latim, a palavra Senhor refere-se a isso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante para as pessoas que nos assistem agora. Senhor, no latim, ó. Sen significa seis, confere? Seis, é o masculino de cena. Ok. Or significa repetições no latim. Ok. Tá? Também deriva do ídolo Oris, que era o ídolo adorado pelos egípcios. Tá? 666. Exemplo, Senhor significa número da seis besta. em seis. Todo mundo conhece que 666 é o número da besta. Então, Senhor é um título blasfemo que não se pode falar o nome do Eterno usando essa palavra maldita. Então, quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo você a besta era Jesus. Não, você está dizendo dois ídolos nos nomes. O ídolo Baal e o ídolo Esos em É complicado. Vamos para o intervalo, Luiz? A gente volta daqui a pouquinho conversando com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio. A gente volta. Com o nosso Luiz Cláudio, que é pesquisador bíblico, vou colocando a Bíblia aqui, e ele é estudioso do hebraico, né? Estão vendo aí, né? É lógico que vai aparecer alguém para lhe contestar. Você sabe disso, né? Mas eles não ficam... Quando você aparece aqui, o povo vira-se no Satanás. Tem pastor que fica aqui. Já tem conhecimento. Pode se gravar, vai ter muito pastor ligando para cá para vir. Pode ligar, isso aí. estou à disposição. Então quer dizer que o nome Senhor
significa a besta fera. É o 666. Mas por que a besta fera é 666? É porque, veja bem, essa é a síntese. Anota aí para jogar no bicho. Porque algumas palavras lá em hebraico, ela tem significado e ela se entende por números também, irmãos. E os números têm significado nas escrituras. Assim como a festa do Criador. E o Satanás faz festa dele aqui nesse mundo também. Que muitos comemoram festas pagãs aí, é festa do diabo. Mas ninguém quer admitir que é. As pessoas querem se iludir. Não, é só uma festa, não tem nada demais. Que nem tipo carnaval. Isso é festa da carne, do diabo. Entendeu? O Amai vai falar para as pessoas, a pessoa fica com raiva, fica bravo, né? Outras festas que tem por aí que não são bíblicas. E tem as festas do Criador, as festas bíblicas. Essa ninguém cumpre, ninguém faz. Entendeu? É tudo distorcido. O mundo foi contaminado pelo maligno, irmãos. É por isso que o Salvador fala, o mundo jaz do maligno. Eu não sei qual é. Tem alguém que joga no bicho aí, qual é, prego? Eu não sei. Não? Tá vendo? Eu sei que, olha, Senhor, veja bem, o título bicho, refere-se àquele que vai blasfemar o nome santo, com aqueles que estão que morreram já e aguardam o toque do por chofar. conta das repetições, Exatamente. Então, o Senhor é totalmente blasfêmico. Se eu chamo Eterno, Soberano, Altíssimo, eu estou dizendo o título correto, mas ainda não estou dizendo o nome dele. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Eterno. Olha aí. Quando eu digo Yahweh, eu estou dizendo Yahweh Altíssimo, Soberano. Isso é complicado, viu? É nada. Aqui, pronto, a palavra Messias, nomes inventados, que eu tenho certeza que chegaram aqui pessoas. Messias é a invenção? Não, Messias é o título traduzido para o português corretíssimo. Mas o Messias é o quê? Cristo. É o Manuel? Messias é o quê? Emanuel. É Manuel, né? E não Emanuel. El é o pai de Baal. Emanuel significa o quê? O Eterno Supremo está conosco. Eu nem acho que é Emanuel, eu acho que é Emanuel. Seria Cristo. Rushihai. Posso estar errado, mas eu acho que é Emanuel. Pronto, nomes inventados para o Messias. A palavra Yeshua. Mas ele é estudioso. Todas essas palavras são blasfêmias e pagãs porque YEZ, YAZ, YOZ, em dicionário hebraico caldeu, refere-se a um bode, ao animal bode. Escuta bem. Esse bode é amaldiçoado, essa não, isso eu estou dizendo a você dentro das origens, né? Eu não vou mais comer carne de bode. Suas significações, veja bem, a palavra Yeshua, Yahshua e Yoshua significa o bode salva, e o bode não vai salvar ninguém. Vai nada. Tá? Então, veja bem, implica na idade do bronze, aquilo que eu falei anteriormente, pelos povos acadianos e sumerianos, ao norte de Al-Shoru, que é o nome verdadeiro de Israel, um ídolo que tinha o nome de que refere-se a um bode. No grego, a palavra do Messias, o nome do Messias é Iosous. Também é blasfêmia pagã, porque deriva do ídolo Apolo, adorado pelos gregos como salvador e de cura. Também o ídolo feminino chamado Io, que era também um demônio adorado pelos gregos, e os tradutores depois colocaram Ié, ficou Iesous, mas é Iosous. Então veja a blasfêmia. No latim, a palavra Iesus também é blasfêmia pagã, deriva do ídolo Esos, que era adorado tanto por gregos como romanos. Este ídolo é gaulês, figura de um homem sentado num trono com serpentes enroladas nos braços, segurando cabeça de carneiro, onde originou o nome em português Jesus pelo tradutor. E eu vou mostrar aqui agora a você esse Esos, entendeu? Esse Esos, tá? Que é esse aqui, para comprovar isso aí, já que você chegou já aí, olha aqui, a gente aqui, segura aqui, aqui tá solto, é só porque eu colei. Aqui, ó, origem pagã do nome Esos, tem até livro e tudo aqui, ó. Na enciclopédia Bloch H de mitologia, deuses de todos os tempos, tá vendo? A história do redentor Krishna, Iesu Krishna, tá vendo? Tô vendo. Tá certo? Ele era o quê, ó? Era um ídolo, veja bem, durante... bota um pouquinho mais pra cá, isso, obrigado. A humanidade, veja bem, ó, Roma, olha. Ele diz aqui, ó, és o maior deus mitológico do céu, que aparece segurando nas mãos, que é esse aqui, cabeça de carneiro, entendeu? E enrolado com serpente. Aí esse ídolo aqui. Se botar o J aqui, fica Jesus, não. O tradutor usou Iesus e depois, em 1611, trocou o I pelo J. Aí o J não existe. E quando fala Hare Krishna? Hare Krishna já é uma coisa com o hinduísmo, né? Olha, outra coisa muito importante, amado. O significado de salvação no nome do Messias é Shua. Quando eu digo Yahusha, eu estou dizendo que Yahoo salva. A salva é Shua. Mas me diga uma coisa. Pois não. Shua ou Shá, complicado tá? hoje. Não Não entendo. Não é complicado hoje pra gente. Qualquer coisa de meu Jesus.
Jesus, Aí é uma questão daí de começou a tradição. dizer Yahusha, né? Sim. Meu Yahusha. Yahusha. Como é que isso tem que ser dito? Por que eu prefiro chamar Yahusha? Por quê? Porque salvação. E não tinha muitas vogais, né? No hebraico não tem muitas vogais. Alguns sol de vogais é para sair, como que eu posso dizer? É para sair e se entender o nome, entendeu? Mas geralmente não se usa vogais, né? Lá. Ele substitui a vogais. Para nossa tradução aqui, ele põe a vogais para traduzir legal. Tipo, Yahusha, Shá, salvação. Yahu, salva, através do Messias. Yahusha. Mas Yahushua também tá certo. Só que, né, tem muitas vogais. Sei lá, eu prefiro chamar Yahusha. Entendeu? Porque, como eu disse, lá no hebraico não se usa muito vogais, né? E ele mesmo sabe disso, né? É mais consoantes, né? Isso a Igreja Católica tem que ir, né? Não, veja bem, não é a Igreja Católica. A verdade no coração do homem. Porque o Messias não extinguiu nenhuma igreja. Porque é estranho, né? Você imagina, tá no mundo de, meu Yahusha, me perdoe, veja só. Não. Né? Mas as pessoas diretamente com ele. Mas as pessoas não têm a cultura disso. Vamos ver, você está falando de tradição, de costume. O Messias tem uma palavra aqui no capítulo 15 de Manial, que é Mateus, no versículo 6, ele diz aqui, Quer que eu leia? e assim validaram, você pode botar assim para eles verem, está escrito aqui, ó. Aqui é o capítulo 15 de Mateus, né, que é Manialvo, versículo 6 e 9, ó. E assim validaste a palavra do Altíssimo e não Deus, por causa da vossa tradição. Aí eles chamam os escribas de hipócritas. Olha aí, veja bem. Bem profetizou Yoshial, que é o Isaías, né? A vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. E em vão me adoram, seguindo preceitos de homens. Isso aí ele está se referindo a costume, a cultura e a tradição deles, que não queriam falar o nome do Pai. Então eu não posso de maneira, e nenhuma pessoa que tem um coração aberto para aprender e saber a origem, continuar na adoração, porque eu passei 15 anos dando glórias e dizendo que Jesus salva, que Jesus é o Messias, e nunca foi. Mas você se diz, você é agnóstico, você é católico, é apostólico. Eu sou isso aqui, eu sou um remanescente. Aqui. O que é um remanescente? Remanescente nas escrituras. Exatamente. No chamado Pai dos Burros, que é o dicionário, ele diz: remanescente significa resíduo, que restou, sobrevivente. Nas escrituras, no livro de Arimial, que é Jeremias 6,9, ele diz: e assim Yahweh Tissegurial, que é Yahweh comandante dos exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Al-Sharu, que é Israel. Os resíduos é um remanescente. Cosvalquiu, que Ezequiel 6,8 diz: mas deixarei um resto, porquanto algum de vós escaparei a espada entre as nações quando fores espalhado pelas terras. Isso é remanescente. Agora vai o principal. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Mas relativamente a Yosharu, que é Israel, ele clama a Yoshial, Isaías, ainda que o número dos filhos de Yosharu seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. No mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição do seu favor imerecido. A Escritura não existe a palavra católico, evangélico, protestante, espírita, cabalista, não existe nada disso. A palavra é remanescente. Tanto no Antigo Testamento como no... O remanescente que é os escolhidos. E tem vários remanescentes. Tanto é que lá em Elias, ele achava que só ele estava, né? Aí o Criador pega e fala: ainda tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Entendeu? Então, em outra parte também diz, né? Lógico que é a minoria que vai seguir o Criador, né? A minoria, infelizmente. Mas ele tem uma quantidade de remanescentes, que são chamados escolhidos, né? Que remanescente, que aquele que permanece na minha palavra, que permanece em mim, Yahusha está falando, o Messias está falando, né? Esse é verdadeiramente meu discípulo, é o que me segue, é minhas ovelhas, né? E se permanecer em mim, eu vou permanecer neles, entendeu? Luiz, olha, o tempo passou rapidamente, um assunto muito bom, e eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso encontro. Vamos marcar para que você venha aqui outro dia. Satanás conseguiu enganar todo o sistema religioso que agora engana você. Esteja atento, não foi contra Satanás que o Salvador mais lutou contra, lembra? Foi contra o sistema religioso. É porque ele é mais perigoso que Satanás, ele sabia disso.
É com ele que você mais deve se preocupar, pois se mostra ser o caminho até o Criador. Se você está disposto a mudar de vida, ser fiel ao Criador para alcançar a vida eterna, o que você procura? Pense, uma denominação religiosa feita por um homem, certo? Uma igreja. Cuidado, o diabo você luta contra, o sistema religioso você entrega sua vida pensando em estar agradando ao Criador. É diferente e muito mais perigoso. Você não sabe quem criou o sistema religioso? Nós já vimos isso nesse vídeo. Lobo e pele de ovelha. As denominações te ensinam que o diabo é o seu único inimigo para que não veja que eles são a maior causa humana de almas perdidas no caminho. Assista agora o filme da vida do Salvador novamente com esta visão e você verá contra quem ele fala. Hipócritas, não passam de cães gulosos que nunca se fartam, lobos devoradores, falsos pastores, mercenários. Sexto filme. Ele estava falando do diabo Sexta novela. ou do sistema religioso? Só mude o nome, né? E lá tá Você traduzindo. prefere seguir ao sistema religioso ou quem deu a vida para te salvar? Escolha bem. Não pense que é a mesma coisa, pois ele lutou a vida toda contra eles. Lembre-se, no fim foi o sistema religioso que o matou. Então, escolha bem o seu lado. É O verdade. sistema religioso que está aí foi criado com que propósito? Pense. Quantos templos ou denominações o Salvador criou? Ele nos mandou frequentar templos. A única vez que ele foi, pregou contra o templo. Quiseram matá-lo por isso e ele se escondeu. Escondeu deles para não morrer, porque não era a hora. Já te ensinaram isso? Ele mandou você frequentar templos. Ele ensinou os seus discípulos a construir templos a fim de acumular o povo em um aprisco. Com esse acúmulo de dinheiro que existe hoje, ele é o único caminho para a vida eterna, nós sabemos. Mas ele disse que além de aceitá-lo em sua vida, obedecer o que ele ensinou, era preciso fazer algo como complemento, como seguir o líder religioso ou frequentar denominações. Ele disse para fazermos isso. Pense. Olá, meu nome é Manuel. Eu já postei um vídeo no YouTube falando sobre o sistema religioso que está aí e as diferenças com aquilo que o nosso Salvador ensinou, aquilo que a Escritura nos diz. E entre uma e outra pessoa que eu comento sobre verdade oculta, mensagens subliminares, a nova ordem mundial, alguns comentam que, como que eu posso dizer que a Bíblia não é a Escritura original, aquela que os discípulos falavam dela, pregavam, que Paulo pregou, e que o nosso Salvador também citou, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, aquela Escritura original. Então me criticam, falam que algumas pessoas dizem que não é verdade, que a Bíblia, o livro Bíblia que está aí realmente é aquela Escritura que aqueles homens pregavam nela há mais de 2000 anos atrás. E muitas pessoas já sabem sobre isso, já pesquisam há muito tempo, deixam comentários no YouTube e sabem da transformação que a Escritura sofreu desde aqueles tempos remotos até hoje virar o livro bíblico que nós conhecemos. Bom, resumidamente, isso consta nos DVDs A Sã Doutrina, do irmão Rubens, que também consta no canal Iluminar as Escrituras, ou no canal Verdade Oculta do próprio irmão Rubens. Não vou aqui entrar em muito mérito, porque ele mesmo já explica isso bem detalhado nesses DVDs, esses vídeos, para não ficar repetindo aquilo que você mesmo pode ir lá ver e tirar suas próprias conclusões. Mas diz-se de passagem que a Escritura sofreu sim transformações após a morte do nosso Salvador. Vários povos invadiram a cidade de Israel, cidade do povo, do Criador, e roubaram tudo que eles tinham de valor. Com isso levaram também as Escrituras que eles tinham
E esses povos perceberam então nessas escrituras, muitas pessoas que as seguiam podiam tirar proveito delas e usar a seu favor o poder, o dinheiro, para levantar o seu império político e religioso. Então veio Constantino, Calvino, João Ferreira de Almeida, enfim, da escritura então. Começou com o Inácio de Antioquia, né? Também. Daí veio os outros. Muito pelos católicos de Roma. Você pode pesquisar. E a católica em si, o livro Bíblia católico, e após isso o livro Bíblia protestante, que é o que muitas pessoas conhecem. Bom, então da escritura original sabemos que foram feitas 4 traduções, correções. Afinal, as escrituras originais, desde que começaram a ser alteradas, foram passando de diversas culturas e povos, foram precisas ser feitas essas correções. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é um órgão de diversos membros, segundo eles especialistas, estudiosos na área, tomaram da Septuaginta, da versão grega da Escritura, é delas que eles têm base, fundamento, e dela que fizeram realmente, juntamente com João Ferreira de Almeida, a tradução e a compilação do livro Bíblia Protestante que nós temos hoje. Vamos ver o que a própria Sociedade Bíblica tem a dizer sobre todas essas correções e traduções, e se realmente o livro Bíblia ele é de fato as escrituras originais daquela época do nosso Salvador, os discípulos e apóstolos. Você mesmo pode entrar aqui no site da Sociedade Bíblica do Brasil e pesquisar sobre esses assuntos. Basta vir aqui na guia Traduções Bíblicas, que você mesmo pode confirmar. Aqui eu reuni algumas informações resumidas. Vamos seguir o texto da própria Sociedade Bíblica do Brasil, o que eles têm a dizer sobre as traduções e correções que foram feitas na escritura original. Aqui temos uma legenda, que é como aconteceu ao longo da história. As escrituras sagradas, original do Criador. Foi feita uma nova versão, em cima dela foi a versão grega, Septuaginta. Aqui temos a Vulgata, que significa vulgar ou popular, porém, nesse momento não foi permitido acesso ao público, porque ainda não continha as manipulações do livro Bíblia, ao qual eles queriam criar. Depois eles criaram a Bíblia, aí sim surge o livro com esse nome Bíblia, que aí se chamou Bíblia Católica, e dele foi feita a Bíblia Protestante Evangélica. Após Martim Lutero, quando reformou a casa, e por 4 João Ferreira de Almeida e Sociedade Bíblica, que é responsável pelas impressões de Bíblia, pelas aprovações dos textos, enfim. Vamos seguir aqui agora o próprio texto da Sociedade. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável das Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. Já estão utilizando cópia da cópia. Todos os livros originais, como foram escritos por seus autores, se perderam. Aqui realmente... eu creio que existe original, sim. Mas é lógico que foi destruído alguns, né? Foram queimados, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. E a Bíblia não foi distorcida como um todo, como eu já disse, tá? 30%, entre 25% e 30% tem erros, né? E os nomes foram trocados e tirados dos livros, que era para entrar. Mas eu acredito que ainda tem a Bíblia original, tanto online, na versão grego arcaica, como no no hebraico arcaico, como no hebraico original, entendeu? E só que são pouquíssimas, e poucas pessoas têm a original, né? Porque grande parte deram fim nelas, né? Vamos lá. Entendido, a original não existe mais. Novo Testamento.
foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. No Novo Testamento. Na época, a língua grega era a língua universal, né? Depois que passou, que veio os Estados Unidos, passou a ser o inglês, né? A língua universal. Mas antes era a grega, né? A língua universal. Era a língua grega. Foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Vamos prestar atenção nesse trecho. Foi escrito originalmente em grego. Eles estão categoricamente dizendo que o Novo Testamento original foi escrito em grego. Essa é a versão segundo a Sociedade Bíblica. Isso é mentira. Porque Os foi... discípulos do nosso Salvador, aquele que morreu Teve por versão nós, em hebraico, e só Paulo, que o todos grego que escreveram e os romanos tomaram Novo conta, Testamento foi escrito depois na língua dos escreveram em hebreus. hebraico Aqueles homens modificado. não eram gregos, Ou em grego definitivamente. modificado. Os homens eram hebreus, povo do Criador. E aqui estão dizendo que foi escrito em grego. Já é uma grande manipulação para nos conduzir ao erro, fazer-nos pensar que o Novo Testamento original foi escrito na língua dos gregos, mas a língua grega já é adulterada da Escritura. E outra coisa que também mudou na Bíblia é que fala que o Novo Testamento começa em Matitiarro, que é Mateus, né? Mas na verdade começa em Atos dos Apóstolos, na inauguração da igreja, né? Ali é o novo, em Atos 2, onde é a inauguração da igreja, né? Ali é o verdadeiro Novo Testamento, porque os evangelhos ainda é cumprimento da lei, tanto é que o Messias veio, que ele para remir os que estavam debaixo da lei, e ele veio cumprir a lei, ele não veio abolir, ele veio cumprir, e ali nos evangelhos, ele estava fazendo a transição da lei para a nova aliança, entendeu? Para a graça. Aí eu falo isso para os religiosos, eles ficam doidos, mas é a verdade, pô. Vamos prestar atenção, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não está baseada nas escrituras originais, sim na versão grega já de Alexandre o Grande. Para a tradução do Antigo Testamento, a Sociedade Bíblica do Brasil utiliza a Bíblia Estugartense, publicada pela Sociedade Bíblica Alemã. Já estão dizendo que eles não estão utilizando a versão original, sim uma outra cópia da cópia manipulada já pela uma outra Sociedade Bíblica da Alemanha. Já para o Novo Testamento é utilizado The Greek New Testament, editado pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Estão deixando claro que eles estão tirando como referência a Septuaginta, a versão grega. O tempo todo no Novo Testamento estão falando em grego, porque eles estão utilizando como base a versão grega, que Alexandre o Grande ordenou que 72 anciãos traduzissem da língua original do Criador para a versão grega, a língua dele, do seu povo, do seu império. E a Sociedade Bíblica está dizendo que está utilizando ela como referência, não a escritura original do Criador. The Greek é Greek grego, Novo Testamento grego. E aí todas as outras versões da Bíblia vieram já de uma versão adulterada, não da original. Vamos seguir. A grande maioria dos evangélicos do Brasil associa o nome de João Ferreira de Almeida às Escrituras Sagradas. Afinal, é ele o autor da tradução da Bíblia mais usada e apreciada pelos protestantes brasileiros. Disponível aqui em 2 versões publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. A edição revista e corrigida e a edição revista e atualizada. A tradução de Almeida é a preferida de mais de 60% dos leitores evangélicos das Escrituras no país. A tradução de Almeida é a preferida de mais de 60% dos leitores evangélicos das Escrituras do país. Isso é condicionamento mental. Você não está lendo as Escrituras, você está lendo o livro Bíblia. Colocaram assim para na sua mente ficar a informação que a Escritura e Bíblia é a mesma coisa. Cuidado, distorcer informação, desvirtuar a pessoa para errar, isso não é coisa do Criador. Mas essas pessoas vão dar conta no dia do juízo, tá próximo. Fique atento para essas armadilhas. Bíblia e Escritura são e aqueles que diferentes. Fizeram lá no passado, aquele que crê em mim, como diz já deve estar sofrendo lá no Hades, né? No mundo dos mortos lá. Que a Bíblia diz isso, né? Aqueles que morreram enganando o povo, tanto é que o Messias falou,
os religiosos fariseus da época, vós sois filhos do diabo. O João Batista falou, quem lhes autorizou fugir da ira futura? Raça de víboras, hipócrita. Quem autorizou fugir da ira futura? Então quer dizer, eles que já se foram, com certeza não devem estar num lugar bom. Não sou eu que estou decretando, é segundo o que está escrito na mensagem. E a mesma coisa vai acontecer com os das nossas eras aí, que estão manipulando, distorcendo tudo as escrituras sagradas e fazendo essa balbúrdia aí. Vamos dar conta. Deste fluirão rios de água viva. Isso mesmo que ele disse? Não, amado, ele não disse isso. Ele disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. O livro Bíblia não existia naquela época. Escritura é uma coisa, Bíblia é outra. Fique atento. 60% dos leitores evangélicos utilizam e gostam da versão João Ferreira de Almeida, seja revista corrigida ou edição revista atualizada. Se a tradução de Almeida é largamente conhecida, o mesmo não pode se dizer a respeito do autor. Mas isso aí não é só Almeida. Todas foram com erro de tradução. Todas. Só que é por isso que a gente lê versões diferentes, às vezes, para se atualizar. Mas o ideal é buscar no original hebraico, né? Entendeu? No grego também, mas o grego também tem erros, né? Porque o grego mudou muita coisa. Mas ainda tem mais coerência, né? Mas o hebraico é o original, é excelente, entendeu? Nada se tem falado e escrito a respeito dele. Um fato curioso é que em alguns escritos e até mesmo na folha de curso de suas bíblias, nem armeniano nem calvinista, é o que eu falo. Esse título era usado também pelos pastores protestantes nas Índias Orientais, naquele tempo. Assim, onde se lê padre, deve-se entender pastor. Pense, amado, João Ferreira de Almeida era padre, morreu padre, fez uma versão que é utilizada por 60% dos leitores evangélicos no país, e a sociedade bíblica está dizendo que onde você encontrar dizendo que ele é padre, na sua cabeça troque pela palavra pastor. Estão dizendo que ele foi pastor. Isso para nos condicionar ao erro. Qualquer livro histórico da história dele, vocês vão perceber que ele foi padre. Foi padre, até o último dia da sua vida. Mas para dar credibilidade à versão da Bíblia que ele fez, porque se os evangélicos soubessem que estão utilizando uma Bíblia, na verdade, feita por um padre, já que discordam tanto de diversas práticas do catolicismo, se essas pessoas descobrissem isso, de repente não daria tanto crédito a esse livro que tem debaixo do braço e que estudam e falam tanto sobre ele. Então eles estão usando isso para condicionar as pessoas ao erro, ou seja, troca na sua cabeça, vamos dizer dele para frente que ele era pastor. Isso é mentira. Pense, sua cabeça foi feita para pensar. Vamos seguindo. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. A impressão foi feita em Amsterdã, Holanda, na tipografia da viúva J.V. Zomerém. O título era este: O Novo Testamento, isto é, o novo concerto do nosso fiel Senhor e Redentor, Iesu Cristo, traduzido na língua portuguesa. Iesu Cristo, não Jesus Cristo como conhecemos. Iesu. Abrindo aqui um parênteses. Nós já vimos aqui nesse vídeo o trecho sobre as traduções bíblicas. Se você não viu, veja que você vai entender perfeitamente que o nome do nosso Salvador foi blasfemado. Ele realmente existiu, nasceu de uma virgem, morreu por nós, ensinou diversas coisas e disse que é para nós seguirmos a ele, não a qualquer outro. É só ele. A toda autoridade. O nome é acima de todo nome, Yahushua, né? E o nome Yahu. Então o único nome é qual devemos ser salvos. Isso está explícito na Bíblia nossa, traduzida. E é o nome Yahu, mas substituído por Iesu, depois Jesus Cristo, né? Vou te falar, viu? Bom, irmãos, eu vou parar por aqui, tá? Já foi o suficiente. Muito obrigado. Espero que isso aí ajude alguém. Sei que vai ter muitos contradizentes que não vão concordar. Vai ter muitos que vão se apartar do canal aí, né? Mas infelizmente eu não posso
descobrir a verdade e continuar com mentira, com engano. Eu tenho que revelar as verdades, aconteça o que acontecer. Aí vai ter alguns que vão aceitar, outros não, infelizmente. Paciência, né? Tá bom? Compartilhe se gostou, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo a novos inscritos. E se não gostar, quiser desinscrever do canal também, fica à vontade. Aqui não é uma imposição, análise e reflexão, eu sempre falo isso, né? Eu não imponho nada a ninguém, eu só trago as verdades que o Pai vai nos revelando para os seus filhos verdadeiros que querem andar pela verdade, não pelo engano do sistema. Tá bom? Então é isso aí. Até o próximo. Fui. Muito obrigado.